Então vamos à leitura da palavra de Deus, Daniel 8, versículo de número 24 e 25. Grande é o poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano ao seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Amém. Nós já vemos, então, estudando em programas anteriores a respeito do santuário e a respeito das 2.300 tardes de manhã. Nós provamos aqui aos nossos ouvintes que vêm acompanhando o nosso estudo que as 2.300 tardes de manhã está ligado a um santuário terrestre. Este santuário terrestre, segundo o capítulo 8 de Daniel, ele seria profanado e os seus contínuos sacrifícios seria entregue com ele a este homem que sairia no fim do reinado da Grécia, que é o bode peludo com um grande chifre entre os olhos. Este grande chifre representava o primeiro rei, que foi Alexandre Magno, Alexandre o grande conquistador helênico do Império Grego. Este morreu jovem e no lugar dele assumiu 4 generais, Seleucidas, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. Desses 4 generais, a história diz que surgiu um homem entendido em adivinhações, que inclusive teria cunhado as moedas com a esfinge dele e do deus Zeus, pois ele se considerava a própria epifania, ou seja, manifestação da divindade em pessoa. Ele se considerava a própria manifestação desta divindade. E ele se intitulava Quarto Antíoco Epífanes. Surgiu do reinado dos Seleucidas, aliás, dos Seleucos, que é justamente como a profecia diz, no fim do reinado de uma destas pontas, ou seja, não de um dos ventos, de uma destas pontas, de uma das divisões do Império Grego, no final do Império Grego, quando o Império Grego já estivesse na sua decadência, é que surgiria esta ponta pequena. Nós provamos também que esta ponta pequena do capítulo 8 de Daniel não é a mesma ponta pequena do capítulo 7 de Daniel. São contextos históricos, bíblicos diferentes. Primeiro porque o contexto bíblico do capítulo 8 de Daniel fala de 2 animais considerados sacrificais e limpos, que é um carneiro e um bode. E o sistema de apresentação no capítulo 7 da profecia fala de animais imundos, representando nações gentílicas. Então, o contexto do capítulo 7 é a história universal. O contexto do capítulo 8 é o povo de Israel, a questão do povo santo. E agora fala deste rei que se fortaleceria, não por sua própria força, porque para ele empreender essa destruição contra as coisas de Deus, contra o povo de Deus, não poderia ser pela força apenas dele. Correto, pastor João? Correto. Muitíssimo. Por quê? Porque nada pode se contra o povo de Deus, a não ser que seja com o quê? Com a permissão do Deus Altíssimo. E o motivo do capítulo 8, que diz que levou a acontecer todas essas coisas, né, está explicado o motivo que levou este rei a ter sucesso contra o santuário de Deus. Contra o santuário de Deus. Isso está escrito no verso de número 12. Daniel 8:12 está a explicação por que essa profanação literal ocorreu contra o santuário terreno. Leia para nós, pastor João, para que nossos ouvintes possam acompanhar. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou.
Então, por causa do que levou o povo de Israel a sofrer essa punição desse homem iníquo? Por causa do quê? De suas próprias transgressões. Por causa das transgressões da nação de Israel, Deus permitiu que o santuário, que era o símbolo da representação de Deus aqui na terra, fosse profanado por quanto tempo? Aí vem a pergunta no verso de número 13. Então vamos lá, verso de número 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então o santuário, ele estaria em período de profanação. Quanto tempo duraria essa destruição do santuário, que ele estaria profanado, que estaria deitado por terra? Por quanto tempo? A resposta vem no verso 14. Quanto tempo? 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Ou 1.000, não é isso? Exatamente. 150 dias. Porque seriam 2.300 sacrifícios que o santuário deixou de ter. Agora, se eu prolongar e entender que as 2.300 tardes e manhãs refere-se a 2.300 anos, eu tenho que entender quanto tempo que ficaria sem contínuo sacrifício. Cara, exatamente o dobro ainda. Porque não era feito 2 sacrifícios diários? Pois é. Então, 2.300 anos ficariam... Nossa, não dá nem para fazer a computação de quantos sacrifícios não teriam contínuos, né? Então, o contínuo sacrifício, né, ele se encontra em Êxodo, capítulo 29, verso de número 38 e 39. Isso, pois, é que oferecerei sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e um outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então, biblicamente, nós devemos recordar a todos os nossos ouvintes que a própria Bíblia, ela tem as chaves de interpretação dela mesma. Nós não podemos interpretar partes da profecia bíblica segundo a nossa própria interpretação. Mesmo por isso o apóstolo Pedro fala sobre isso, né, pastor João? Verdade. O que o apóstolo Pedro fala? Ele fala que ela é de inspiração divina e não foi feita, né, por obra de homens. Deus usou os homens, mas esses homens eles foram separados para expressar puramente a vontade, né, de Deus. Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nenhuma profecia é de particular interpretação. Então eu não posso entender que contínuo sacrifício aqui é outra coisa diferente do que a Bíblia explica. Posso? Não. Começar a fazer uma conjectura. Contínuo sacrifício pode ser apostasia. Contínuo sacrifício foi mudança de doutrina. E aí mudou a doutrina e o sacrifício foi mudado. Não. Eu não posso fazer isso. E se eu fizer isso, eu estou indo além do que está escrito. Agora, segundo a Bíblia, o que é contínuo sacrifício? Acabei de ler aqui para todo mundo ver. Segundo a Bíblia, e aquele que é bereano, que confere pelas suas escrituras, para ver se o que nós estamos falando é verdade, vai constatar que nós estamos falando a verdade. Contínuo sacrifício se refere àquele holocausto que ocorria no santuário terreno, um pela manhã e outro o pôr do sol. Ao pôr do sol, pela tarde. Tardinho. Erev, Boquer, um pela manhã e outra pela tarde. E ali a pergunta do anjo é: quanto tempo durará a transgressão assoladora e o contínuo sacrifício será entregue juntamente com o povo? Não foi essa a pergunta? A resposta foi qual? Até 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será novamente purificado. Rededicado. O santuário será rededicado. Purificação aqui no sentido de voltar a funcionar, ser rededicado, ser novamente aceito. Agora, quando eu falo que até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, eu vou entender que o santuário só começa a ser purificado depois que termina
as 2.300 tardes de manhã, ou quando completar as 2.300 tardes de manhã, ele estará purificado? Quando completasse as 2.300 tardes de manhã. Não tem como fugir. Né? Então, a resposta do anjo está bem clara. Imagine você, eu vou fazer igual uma comparação, que eu falasse para você, eu estou aqui com um copo de água aqui, do lado aqui meu, do lado do microfone aqui, que eu tomo água de vez em quando para dar uma molhada na garganta. Então, esse copo d'água, digamos que eu agora jogasse tinta nele e falasse assim, pastor João, daqui 24 horas, este copo estará purificado, estará limpo novamente. O que ele vai entender? Que quando chegar no final das 24 horas, ele já vai estar purificado? Ou somente depois das 24 horas é que eu vou começar a purificar o copo? Após passado o período. Quando completou o período, ele vai estar purificado. Né? Então é isso que a profecia está dizendo. Quando completasse as 2.300 tardes de manhã, o santuário estaria purificado. E não que a purificação ia continuar indeterminadamente depois dos 2.300 tardes de manhã. Não é isso que a profecia está dizendo. Agora, alguém pode estar perguntando, mas por que o evangelista Flávio está falando isso? Porque existem teorias de interpretação humana particular que desvincula o verso 14 do capítulo 13. O verso 13 é uma pergunta, o verso 14 é uma resposta. E há uma teoria humana que desvincula o verso 14 do verso 13, interpreta que 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos, e pega a data que está lá no capítulo 9 de Daniel, que é a contagem das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel, toma ela como partida para 2.300 anos, levando a data de 1844.1844. E é explicado que a purificação do santuário só começou a partir de outubro de 1844. Mas a profecia não está dizendo que a purificação começaria depois das 2.300 de manhã. Está falando até. A palavra até está limitando. Significa o limite para que o santuário estivesse dedicado seria quantos dias? 1.150 dias. 2.300 tardes e manhãs. Porque 1.150 dias, ouvintes, são formados de quantas tardes e manhãs? 2.300 tardes e manhãs. No hebraico está bem assim. 2.300 tardes e manhãs. E o santuário dedicado. Rededicado. Significa o seguinte. 2.300 tardes e manhãs é a soma do quê? Da resposta da pergunta do verso 13. Quantos contínuos sacrifícios? Quanto tempo? Por 2.300 sacrifícios, o santuário estaria o quê? Purificado. Após ele, assim que ocorresse, ele estaria purificado. E estaria em profanação durante esse período. É isso que a profecia está dizendo. Agora, existe algo interessante que fala sobre este rei feroz de cara, entendido adivinhações. Ele seria o quê? Quebrado sem auxílio de mãos humanas. Como o irmão leu lá em Daniel 8, verso de número 25. Vamos ler novamente. 24 e 25. Grande é o poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos. Fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Muito bem. O fim de Antíoco Epífanes, segundo o livro histórico de Macabeus. 1 Macabeus, capítulo 6, fala o fim, como que foi o final dele. No 2 Macabeus, capítulo 9, também fala. O rei Antíoco percorria as províncias do Planalto quando ouviu dizer que na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que seu templo era riquíssimo, dotado de seus tecidos de ouro, de couraças, de armas aí deixadas por Alexandre. Filipe
filho de Filipe, o rei macedônio que por primeiro reinou sobre os gregos. Dirigiu-se então para lá, pretendendo ocupar a cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, porque os habitantes, tendo tomado conhecimento do seu intento, opuseram-se a ele de armas na mão. Obrigado a fugir, com grande mágoa que partiu de lá para voltar à Babilônia. Aí diz aqui: além disso, havia removido a abominação que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, bem como havia cingido as altas muralhas, o santuário como outrora, e ainda Bet-sur, uma das cidades do rei. Ao ouvir tais notícias, o rei ficou aturdido e fortemente agitado. Lançando-se ao leito e caiu doente, acabrunhado, por não lhe terem sucedido as coisas segundo seu desejo. Permaneceu ali muitos dias, enquanto a profunda tristeza se renovava continuamente nele. Chegou mesmo a pensar que estava a ponto de morrer. E no segundo Macabeus 9 fala exatamente como foi a morte dele. Uma doença lhe acometeu, fétida, ele teve as suas entranhas para fora e reconheceu que estava sendo punido pelas mãos divinas devido a tudo que havia feito contra o povo de Deus e santuário. Aqui diz: fim de Antíoco Epífanes, 2 Macabeus, livro histórico de Macabeus. Por essa mesma ocasião sucedeu que Antíoco teve de voltar desordenadamente das regiões da Pérsia, de fato, e dominar a própria cidade. A multidão por isso enrompeu e recorreu às armas, e o resultado foi que Antíoco, acossado pelos habitantes dos países, teve que se empreender numa retirada vergonhosa. Agora aqui diz assim: depois, fora de si, em cólera, pensou em fazer pesar sobre os judeus também a injúria dos que haviam posto em fuga. Por esse motivo, ordenou ao cocheiro que completasse o percurso, prosseguindo sempre sem parar, enquanto já acompanhava a sentença do céu. De fato, assim havia ele falado na sua soberba. Farei de Jerusalém um cemitério de judeus, apenas chegue lá. Foi quando o Senhor, que tudo vê, o Deus de Israel, feriu com uma doença incurável e invencível. Apenas terminara ele a sua frase, acometeu uma dor insuportável nas entranhas e tormentos atrozes no ventre. Isto era plenamente justo em quem havia atormentado as entranhas dos outros com numerosas e rebuscadas torturas. Mesmo assim, não desistia em nada da sua arrogância. Antes, regurgitando de soberba e exalando contra os judeus o fogo dos seus furores, mandou ainda acelerar a marcha. Sucedeu-lhe então cair da carruagem, que corria com estrépito, e sofrendo queda tão violenta, desconjuntaram-lhe todos os membros do corpo. E ele, que pouco antes, na sua arrogância sobre-humana, achava poder dar ordem às ondas do mar, e imaginava pesando na balança os cumes dos montes, estendido por terra, via-se transportado numa padiola, dando assim a todos mostras evidentes do poder de Deus. Tanto mais que dos olhos desse ímpio começaram a pupular os vermes. Estava ele ainda vivo, as carnes lhe caíram aos pedaços entre espasmos lancinantes, enquanto o exército inteiro, por causa do odor fétido, mal suportava essa podridão. Veja aí o livro histórico de Macabeus. Nós não cremos que o livro de Macabeus faça parte do cânon de livros sagrados da Bíblia. Mas o livro de Macabeus tem o seu valor histórico. Tem o seu valor histórico. Narrando aqui como foi o fim deste rei que profanou o santuário, oferecendo um porco no lugar santíssimo e matando o sumo sacerdote, o príncipe dos príncipes, que era tipo de Jesus Cristo. O sumo sacerdote tipificava quem? Na antiga aliança? O Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E ele também matou muitos dos sacerdotes, queimou os livros da lei, os rolos dos profetas, enfim, e fez toda essa abominação durante 2.300 tardes e manhãs ali no final do reino grego. Este período cumpriu-se do ano 165 a.C. ao ano de 168 depois de Cristo, quando os valentes da família de Macabeus guerrearam, conseguiram rechaçar e rededicar o templo, de onde surgiu a famosa festa das luzes, a Hanukkah. Né? A Hanukkah sempre tem, no meio judaico, a sua comemoração por volta do último mês, o mês de Quisleu, que cai normalmente em dezembro, no inverno. Né?
é que se é feita a festa das luzes. Tem ali o candelabro de 9 braços, as velas, porque miraculosamente, durante 10 dias, ficou ali o óleo que restou funcionando sem apagar a luz, até que viesse o novo óleo consagrado e fosse colocado ali na rededicação do templo. Inclusive essa festa Hanukkah foi, parece-me que, comemorada pelo Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 6 fala que o Senhor Jesus Cristo comemorou. Então foi um acontecimento tão importante que foi a rededicação do templo após as 2.300 tardes manhãs de profanação, que até hoje na nação judaica existiu esta festa, a Hanukkah, que significa rededicação do templo que foi profanado. Então essa profecia não tem nada a ver com a data de 1844. Isso foi um arranjo feito por um homem chamado Guilherme Miller, no século XIX. Guilherme Miller ele era um protestante, começou a estudar o livro de Daniel, ele fez uma conexão do capítulo 8 de Daniel com o capítulo 9, tomando a data das 70 semanas de Daniel como princípio para 2.300 anos de Daniel 8,14, chegando à data de 1844, 43 inicialmente, foram marcadas 2 datas. E ele cria que Jesus Cristo voltaria neste ano. Ele, por si mesmo, chegou à conclusão, que isso aqui, tal, fez esses cálculos, e começou a pregar que Jesus voltaria em outubro de 1844. Conseguiu arregimentar mais ou menos mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos da América. Foi um grande movimento, mas Jesus não veio. Não veio. O que aconteceu com o povo? Ficaram decepcionados. Ficaram muito decepcionados. Muitas pessoas se desviaram, não quiseram mais saber de Bíblia. Algumas pessoas chegaram a se suicidar. Pessoas ficaram arruinadas porque venderam suas fazendas, venderam tudo, esperando Jesus voltar, crendo na profecia como era pregado por este homem. E nada disso aconteceu. Guilherme Miller voltou para o seu movimento, reconheceu que cometeu um erro, não preferiu mais insistir nesse erro, mas alguns restantes deste grupo, conhecido por Milleritas, o que eles fizeram? Eles fizeram um novo arranjo, criaram uma doutrina, que é conhecida como doutrina do santuário, através da visão de uma pessoa que estava correndo no milharal, viu que Jesus teria visto que Jesus passou do lugar santo para o Santíssimo lá no céu. Foi feito um novo arranjo nessa interpretação de Miller. Algumas coisas de Miller continuou sendo pegas, como a data de 1844 e tal. Só que a explicação foi mudada, aí começaram a pegar partes do Apocalipse, deram interpretações particulares ao livro de Apocalipse, dizendo que o livrinho pequeno que João havia engolido e se tornou amargo ao vento foi a decepção que eles sofreram, como que se o livro de Apocalipse tivesse sido escrito para este grupo de 1844, e foi dando interpretações que os 2 bodes lá, que são oferecidos lá no santuário, um representa Satanás, que é o que vai para Azazel, e foi assim, reinterpretando. E disso surgiu um movimento religioso mundial, que tem milhões de pessoas, e está aí fundamentado nessa doutrina. E, infelizmente, muitas pessoas estão enganadas, e é um momento de se despertar para a verdade, é um momento de conferir nas Escrituras, porque nós não podemos andar em trevas. Jesus disse que aquele que crê em mim anda na luz. Então vamos andar na luz, vamos nos despertar, crer na Bíblia. Então, o livro de Macabeus, se alguém quiser ter um entendimento melhor do que aconteceu com respeito à profecia de Daniel, ele narra bem o que aconteceu naquela época da helenização imposta por Quarto Antíoco Epífanes. Agora, no livro de Daniel diz que essa profecia se refere a muitos dias. Daniel fala em Daniel 8, verso de número 19. Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá num determinado tempo do fim. Quer dizer, vai acontecer no tempo do fim. É um tempo do fim para o contexto da nação de Israel. Não tempo do fim. A Bíblia fala de tempo do fim em vários profetas que não se referem à vinda de Jesus. Certo, irmão João?
Certo. Por exemplo, o fim vem, que fala lá em Jeremias capítulo 25. Estava falando da invasão de Nabucodonosor. Então existem menções na Bíblia de fim. Mas não necessariamente que fim é sempre a vinda de Jesus. A profecia de Daniel capítulo 7 foi escrita por volta do ano 550 a.C. Essa profecia que ele escreveu em Daniel 8 viria a se cumprir quase 400 anos depois da morte de Daniel. Não seria muitos dias depois? E tempo da ira. Tempo da ira porque nós não explicamos qual foi o motivo que levou à profanação ao santuário. Qual foi o motivo que levou à profanação do santuário, irmão João? Por causa da transgressão do povo. Por causa da transgressão do povo foi permitido que acontecesse isso. No final, de qual reinado levantaria esse rei feroz de cara? Qual reinado que levantou? A Grécia. De qual das pontas? De uma das quatro. Que foi o Seleucos. Antíoco Epífanes, ele era da linhagem dos Seleucos. Então, a profecia se cumpriu maravilhosamente. Nós temos menção histórica sobre Flávio Joséfo, que é um contemporâneo dos apóstolos, um judeu historiador, que ele também defende o cumprimento das 2.300 tardes e manhãs, da profanação do santuário por Antíoco Epífanes, sendo o cumprimento de Daniel capítulo 8. Então, nós temos fortes evidências históricas de que a igreja primitiva e apostólica, ao pregar sobre o assunto de Daniel 8, referia-se à profanação do santuário terreno que ocorreu no reinado da Grécia. No reinado da Grécia. Então, a ponta pequena de Daniel 8, meu querido ouvinte, não é a mesma ponta pequena do capítulo 7 de Daniel. A ponta pequena do capítulo 7 de Daniel, ela vai surgir da cabeça do animal terrível, que representa qual império, o animal terrível que devorava muita carne? O Império Romano. O Império Romano. Muito bem. Agora, a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel sai da cabeça de qual império? Do grego. Do Império Grego, de Alexandre o Grande. Então você vai ver que são contextos diferentes. Não podemos assimilar, apesar de um ser dito ponta pequena, o outro ser ponta pequena, nós temos que analisar o capítulo e o verso dentro do contexto histórico e da hermenêutica. Por isso que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Então nós vemos aí, nós podemos estar fornecendo a todos os nossos ouvintes que quiserem conhecer melhor sobre esse assunto, mais detalhes históricos, inclusive de enciclopédias históricas, narrando para comprovar esses 1.150 dias, 2.300 tardes e manhãs cumpridas dentro do Império helênico, do Império Grego, dentro da helenização grega. Mas interessante falar aos nossos ouvintes que as 70 semanas de Daniel, elas representam 490 anos, porque são 70 semanas de anos. Então, as 2.300 tardes e manhãs estão dentro das 70 semanas. Não o contrário, as 70 semanas dentro das 2.300 tardes e manhãs. E outra coisa, o período de início para a contagem das 70 semanas de Daniel é quando começa o decreto para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Foi o decreto de Artaxerxes, 457 a.C., dentro do Império Medo-Persa. Então, o início da contagem das 70 semanas é dentro do Império Medo-Persa. Agora, no capítulo 8 de Daniel, o início da contagem das 2.300 tardes e manhãs pega qual império? Já o grego, né? O grego. Que é o posterior aos Medo-Persas. Que veio depois do Império Medo-Persa. Então, eu não posso pegar uma profecia que está no capítulo 8 de Daniel e, assim, sem nenhuma razão, sem nenhuma autoridade bíblica, pegar e jogar ela como contagem nas 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel começa com a reconstrução de Jerusalém. As 2.300 tardes de manhã não está dizendo que começa com a reconstrução de Jerusalém, começa? Não.
Aí o que fez? Guilherme Miller foi a primeira pessoa na história a dizer que o anjo não teria explicado direito para Daniel no capítulo 8, e que só no capítulo 9 ele foi explicar de novo a visão do capítulo 8. Então ele faz uma associação da visão dos acontecimentos do capítulo 8 com o capítulo 9, fazendo a associação de Daniel 8, verso de número 27, eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então levantei-me e tratei de negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. O anjo deu a entender Daniel a visão. O anjo não seria incompetente de não fazer Daniel entender. Daniel disse que não havia quem entendesse. Ele ficou fraco, mas ele entendeu. Agora, no capítulo 9, no verso 21, diz, estando eu ainda, quando falava em oração, o varão Gabriel, que me apareceu, visto na visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou minha hora de sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e vim para te declarar, porque és muito amado, toma bem sentido na palavra e entende a visão. Então, Guilherme Miller fez uma associação de que Daniel, capítulo 9, dessa visão, está relacionado com o capítulo 8. Mas isso foi uma interpretação fora do contexto. Primeiro porque o capítulo 9 de Daniel foi escrito 14 anos depois do capítulo 8. O capítulo 8 foi escrito no ano terceiro ao reinado de rei Belsazar. Então, no terceiro ano do reinado de Belsazar, foi escrito e foi a visão que Daniel 8 é narrado. No capítulo 9, verso 1, diz que foi em qual ano? Capítulo 9, verso 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero. Então, já foi em outro império, o Império Medo-Persa. Não, e outro rei, dentro do Império Medo-Persa. Aqui há um intervalo de 10 a 14 anos. Não haveria nenhuma lógica o anjo falar de uma visão de 10, 14 anos atrás e simplesmente falar, agora eu vou te declarar os sentidos daquela visão. Isso não. A visão que se refere em Daniel capítulo 9 é o projeto, porque a palavra visão, ela não tem só sentido daquilo que se vê com os olhos, mas daquilo que se projeta, daquilo que se arquiteta. E foi determinado ao povo de Israel 70 semanas. Um projeto de Deus, uma visão de Deus para cumprir com o povo de Israel. Por isso que fala, vim te declarar a respeito, no princípio das suas súplicas. E nós vamos ver que Daniel, no capítulo 9, ele não está suplicando para tentar entender o capítulo 8, sobre as 2.300 tardes e manhãs que profanou lá o santuário. Ele não está pedindo nada disso. Ele estava querendo entender quanto tempo levaria o cativeiro de Israel para que eles retornassem a Jerusalém e a cidade de Jerusalém seria novamente reedificada. Então nós vamos ver no verso número 4 de Daniel 9 que o contexto do assunto do qual Daniel está clamando não tem nada a ver com o contexto das 2.300 tardes de manhã do capítulo 8. Diz aqui, eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor Deus, grande e tremendo, que guarda os concertos e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aí no verso de número 7, né? A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tem avançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram. Então você vai ver no verso 2 que ele está estudando o livro de Jeremias, a respeito dos 70 anos das assolações. Verso de número 2 diz, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto a Deus para buscar com oração. Então, o contexto do qual o anjo falou, no princípio das tuas súplicas, eu vim te declarar o sentido,
estava relacionado com o quê? Os 70 anos de cativeiro. Provavelmente ele estava estudando o capítulo 25 de Daniel, que falava que duraria 70 anos o período de cativeiro da nação de Israel. E agora ele começa a orar pedindo para que Deus mude a sorte do povo dele sobre a cidade de Jerusalém. Ele chora sobre a cidade de Jerusalém. Né? No verso 16 fala, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-te a tua ira, o furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades, vieram todas essas coisas. Né? Então, meu querido ouvinte, quando o anjo sai para declarar o sentido para Daniel, é a respeito dos 70 anos do cativeiro de Israel dentro do Império Medo-Persa, não dentro do Império Grego. Então, capítulo 8 de Daniel está compreendendo o bode peludo com carneiro, mas o foco acaba caindo no bode peludo, que é a Grécia, e o capítulo 9 de Daniel está se referindo à nação de Israel, o futuro da cidade de Jerusalém após o cativeiro babilônico. São contextos diferentes, não há nenhuma motivação, nenhuma regra bíblica para se unir a contagem de 2.300 manhãs com o capítulo 9 de Daniel. Isso foi um artifício feito por Guilherme Miller, errou, ele enganou muitas pessoas, ele depois reconheceu que errou, voltou quieto para a cidade dele, não falava mais sobre o assunto e morreu no antigo movimento do qual ele pertencia. Mas outras pessoas não conformadas reinterpretaram a sua profecia e começou-se assim um erro sobre outro erro, gerando então pretextos. Nós devemos tomar muito cuidado com os falsos ensinos dos últimos dias e devemos conferir com as Escrituras. Isso é questão de vida ou morte. E conhecereis as Escrituras e elas vos libertará. Né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus também diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus.